Cadeia alimentar, teia alimentar e pirâmides ecológicas. Vem comigo sem estar com medo de ser feliz. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula, um momento aqui no meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Patrick Gomes, aqui do canal Biolodúvidas, onde toda semana eu posto aí aulas de biologia para o ensino fundamental, para o ensino médio e também para o ensino superior. E também venho aí criando um novo nicho aqui de pessoas no meu canal, postando notícias da ciência. Então, se você quer ter conhecimento biológico, se inscreve no meu canal e, é claro, não esquece de comentar e de compartilhar essa aula, porque me ajuda pra caramba. Bom, dando aí continuidade a essa série de aulas para os vestibulares e Enem de 2016, hoje eu vou estar falando para vocês sobre ecologia. Ecologia que não é uma temática tão aceita pelos alunos. Por algum motivo, eu não sei porque os alunos não gostam de ecologia. Ecologia deveria ser a área mais importante da biologia, que possivelmente nas escolas deveriam receber grande atenção. Mas acaba não recebendo e por conta disso o aluno acaba não gostando desse assunto, uma vez que é um dos mais importantes. Hoje, sim, detalhe, o que mais cai no Enem é ecologia, né? E por incrível que pareça, é o que mais cai. Eu vou estar falando nessa aula hoje sobre dois assuntos que são muito importantes, que é a questão de cadeia alimentar e de pirâmides ecológicas. A teia alimentar, ela está dentro aí da cadeia alimentar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Olha só, gente. O seu corpo, ele produz proteína, produz lipídio, mas ele não tem a capacidade de produzir uma grande quantidade de glicose. Você pode converter algumas matérias orgânicas em glicose. Glicose é a principal matéria orgânica que é utilizada como fonte de energia. E você não tem essa capacidade de fazer fotossíntese, porque justamente é a fotossíntese em que faz com que o corpo dos organismos fotossintéticos, né, autótrofos, produzam a matéria orgânica, que no caso é o carboidrato. Você não é um organismo autotrófico, você é heterotrófico. Para você poder ter carboidrato, você tem que comer. E através da alimentação, você adquire esse carboidrato. E assim por diante, com qualquer outro animal. Então, o que é explicado na cadeia alimentar? Sem muita frescuragem, a cadeia alimentar nada mais é do que a transferência de energia ao longo dos seres vivos. E ponto final. A cadeia alimentar é mostrada para você como acontece essa transmissão de energia entre um ser vivo e outro ser vivo. Vale salientar que essa energia que eu estou falando nada mais é do que o carboidrato. Então vamos lá. Como é que é chamado o nome do organismo que sintetiza carboidrato? Carboidrato. Bom, se ele está sintetizando uma coisa, ele está produzindo. Então eu digo, pessoal, que a cadeia alimentar, ela possui o que chamamos de produtor. Esse produtor aqui, pessoal, é o que vai produzir o carboidrato. Aí é que entra algo muito importante. Em alguns livros é falado apenas das plantas. Falou de produtor, citou logo o nome da planta. Mas não. Produtores são organismos que produzem carboidrato. Então podem entrar aí também as algas e alguns micro-organismos que também exercem o papel de produtores. Mas de uma forma mais fácil de ser entendido esse negócio, a gente diz que esse produtor aqui, ele é um vegetal. Então, o vegetal acaba sendo o produtor. Mas produtor de quê, Patrick? Produtor de carboidrato. Então, a partir de hoje, caiu na tua prova, o que é que está produzindo? Marca a opção carboidrato. Agora, gente, é muito comum hoje falar de aquecimento global, de sol, de clima. E sobre Sol, o Sol, né, essa grande estrela aí que nosso planeta fica girando em torno dela. Esse Sol, pessoal, ele é muito importante para que aconteça a produção do carboidrato. Então eu digo que em última análise, em última instância, só existe vida aqui na Terra por causa do Sol. Porque o Sol, ele é o combustível necessário para poder acontecer o processo de fotossíntese, onde o produtor
vai produzir o carboidrato. Combinado? Então, possivelmente pode vir perguntando para tu numa prova qual é a participação do sol numa cadeia alimentar. Tu fala que o sol é o combustível para poder acontecer o processo de produção de carboidrato, só que lá não vai ter esse nome, lá vai ter fotossíntese, que é o processo em que ocorre a produção de carboidrato. Combinado? Então vamos lá. Esse primeiro organismo que vai ficar aqui, que no caso eu vou colocar a setinha representando que aqui existe um organismo, vou colocar primário, eu não vou colocar aqui, eu não vou dar nome aqui não, colocar um boi, uma minhoca, não, eu vou colocar um organismo primário. Esse organismo primário, ele se alimenta desse produtor. Então, dessa forma, esse organismo aqui, ele é o que chamamos de consumidor primário. Ele é o primário porque ele é o primeiro que se alimenta do produtor. De boa? Patrick, aqui pode ser um carnívoro? Cara, carnívoro come carne, herbívoro come planta. Aqui ele pode ser um herbívoro, porque vai comer o vegetal, mas pode ser um onívoro porque come vegetal e também come carne. Então, aqui vai existir esses dois tipos de possibilidades. Mas no mais, aqui é um consumidor primário. De boas? Quem é que vai se alimentar do consumidor primário? Aqui sim, também pode ser um onívoro, pode ser alguém que coma carne ou alguém que coma um vegetal. Mas vamos imaginar que esse consumidor aqui secundário, ele seja um carnívoro que vai se alimentar do primário. Esse aqui então vai exercer um papel de quê? De consumidor secundário. Ah, Patrick, gente, e sem mais delongas, isso acontece assim por diante. Então eu tenho aqui o terceiro consumidor, que no caso vai ser o consumidor terciário, e por fim eu tenho aqui o quarto consumidor, que vai estar se alimentando do consumidor secundário, terciário ou melhor, então aqui vai ser o consumidor quaternário. Então aqui eu tenho um consumidor, dois consumidores, três consumidores e quatro consumidores. Beleza, Patrick. Ok, pode existir mais de 4 consumidores? Galera, de um termo bem genérico é muito difícil. Isso acontece porque a quantidade de energia diminui de nível a nível. Acompanha comigo o meu raciocínio. Vamos imaginar aqui, olha para cá. Olha para o produtor. Imagina que esse produtor aqui ele produziu, sei lá, 100% de carboidrato. É claro que ele também vai utilizar esse carboidrato que ele produziu para poder fazer o seu metabolismo. Então vamos imaginar que desse 100%, ele consumiu 50%. Quanto foi que ficou disponível para poder esse consumidor primário aqui pegar? 50%. Então, quando esse consumidor primário se alimenta do consumidor, do produtor, melhor, ele não vai pegar esse 100%, ele já pega aquela quantidade de reserva do produtor. Então, digamos que ele pegou para ele 50%. Ok, é claro que o consumidor primário também vai correr, beber água, vai se movimentar, vai gastar energia. Então, provavelmente, quando o consumidor secundário vier se alimentar dele, não vai ter mais 50% da alimentação desse bicho aqui que ele comeu. Vamos imaginar que ele, sei lá, ele consumiu 25% de energia. Quanto foi que ficou disponível? 25%. Então, quando o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, para ele vem esses 25%. Ah, Patrick, e a mesma coisa vai acontecer com o consumidor secundário. Mas vamos imaginar aqui que desse 25% aqui ele consumiu basicamente, deixa eu ver, consumiu 10%. Beleza, ele consumiu 10%. Quanto foi que ficou disponível? 15%. Vamos imaginar que esse terciário aqui se alimentou do secundário. Ele pegou esses 15%. Ok. Então, vamos imaginar que ele também gastou energia. Então, bora dizer que ele gastou, sei lá, gastou 10%. Quanto foi que ficou disponível? 5%. Ah, então quando o consumidor quaternário pega e come esse consumidor ternário, olha a quantidade que vem de energia disponível. 5%, onde ele mesmo vai consumir essa quantidade de energia. É claro, pessoal, que aqui eu estou falando que a energia está diminuindo ao longo da cadeia alimentar, partindo dessa questão linear. Partindo desse produtor aqui,
É claro que o consumidor primário ele pode estar sendo primário aqui, mas ele pode estar exercendo dentro de outra cadeia alimentar um papel de consumidor ternário, um papel de consumidor secundário, quaternário. Isso acontece porque os organismos não dependem apenas de um tipo de alimentação. Eles estão dentro de uma teia alimentar, onde se alimentam de várias coisas para poder adquirir uma grande quantidade de carboidrato. Isso acontece porque a quantidade de energia diminui ao longo da cadeia alimentar. Patrick, existe alguma energia aqui que não é aproveitada na cadeia alimentar? Sim, existe aqui uma quantidade de energia que ela não é aproveitada na cadeia alimentar, que é o calor. Grande parte da energia que é consumida, ela aí vai sair na forma de calor, vai evaporar, vai fazer metabolismo e vai sair na forma de calor. Agora uma perguntinha que pode cair na sua prova que talvez você não saiba. Quem é o maior beneficiário de uma cadeia alimentar? É o produtor? É o consumidor? Nenhum dos dois. Quem se beneficia mais de uma cadeia alimentar, pessoal, são os decompositores. Beleza? Os decompositores são eles quem pegam grande parte de toda a matéria orgânica disponível da cadeia alimentar. Porque todos aqui não chegam nem a viver até a fase adulta, morrem e vão logo para o solo. E lá no solo vão entrar em processo de decomposição através dos decompositores. Então, provavelmente, por conta da poluição do solo e de vários desequilíbrios ambientais que acontecem, pode perguntar para você quem é mais prejudicado quando ocorre aí a poluição do solo. Se tiver a opção decompositores e aponte que é fungos e bactérias, marque essa opção. Então, gente, cadeia alimentar é isso. Agora, olha só essa observação. Pode acontecer um desequilíbrio na cadeia alimentar. De que modo? Só para fechar aqui cadeia alimentar e teia alimentar. Imagine comigo a seguinte situação. Por algum motivo, o consumidor secundário ele parou de existir. A ação do homem matou o consumidor secundário. Ele não existe mais. O que é que isso vai abalar na cadeia alimentar? Vamos lá. Se o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, se ele morreu, então a gente vai ter um aumento de consumidor primário. Se o consumidor terciário se alimenta do secundário e o secundário morreu, então provavelmente se o terciário só se alimenta do secundário, então vai também ter uma diminuição da sua população. Então perceba que por conta do desaparecimento de um ser vivo através de um processo de extinção, pode não acabar totalmente com a cadeia alimentar. Mas existem algumas espécies que são chamadas de espécies-chave, que a sua perda, a sua extinção, leva à extinção de outras espécies. Imaginem comigo se o consumidor ternário só se alimentasse do secundário. Se sumir o secundário, ele também desaparece. Imagine aqui comigo, aumentou a quantidade de consumidor primário. Então, logo, quem é que vai diminuir? A quantidade de produtor. Beleza, gente? Então, essa é a questão de cadeia alimentar que eu queria que você soubesse. Eu agora vou tentar sintetizar rapidamente para vocês o que é a pirâmide ecológica, que também é muito fácil. Então, eu vou apagar aqui o quadro em 1, 2, 3. Ok, apaguei o quadro, então vamos lá. Pirâmide ecológica é uma outra representação da cadeia alimentar. E nada mais, nada menos. É apenas uma outra forma de representar a cadeia alimentar. Essa pirâmide ela pode ser de número, ela pode ser de energia ou pode ser de biomassa. E são apenas representações. Essa questão de pirâmide ecológica, gente, ela é muito utilizada na prática, principalmente quando o profissional lá da ecologia, o ecólogo, ou até mesmo as políticas de meio ambiente, de ecologia, de educação ambiental, enfim, é uma infinidade de órgãos e de instituições que podem utilizar essas pirâmides ecológicas, principalmente para calcular a produtividade de um ecossistema, calcular a quantidade de seres vivos que tem naquele ecossistema. Então, assim, é uma infinidade de funções que tem essas aplicações, ou melhor, que tem essas pirâmides ecológicas, por mais que você ache que pareça uma coisa que não tenha muita importância, mas tem. Então, olha só, eu vou representar aqui para você a pirâmide de número, beleza?
olha aqui a base da pirâmide de número. Então, imagina aqui, eu vou colocar ó, pirâmide de número. Aqui é a base. Então, vamos imaginar que, como ela é de número, a gente vai colocar em algarismos, né? Bora colocar aqui, sei lá, eu vou colocar aqui 1000 produtores. Ó, vou colocar 1000 produtores. Isso aqui serviu de alimento para o quê? Vamos imaginar que esses 1000 produtores aqui serviu de 1000 árvores, não sei, vou colocar pronto, vou colocar aqui o A. 1000 árvores serviu de alimento para, deixa eu ver um animal aqui, eu vou inventar aqui para ficar mais fácil. Isso aqui serviu de alimento para 50 bois, olha só, 50 boi comeu esses 1000 aqui. Vamos dizer que esse 50 boi aqui, ele foi alimento, não sei, vamos colocar que ele foi alimento para uma coisa aqui bem bizarra mesmo. Esses 50 bois foi alimento para 10 pessoas. Bem genérica aqui essa pirâmide de número, onde apenas eu quero demonstrar para você que se você encarar esse tipo de questão na prova, onde apresente para você quantidade, essa quantidade, gente, ela se mostra na questão de pirâmide de número, ok? E detalhe, essa mesma pirâmide de número, ela pode ser invertida. Aqui ela está normal, mas ela podia muito bem, pessoal, estar o contrário. Por exemplo, vamos imaginar aqui, eu tenho aqui 10 árvores. 10 árvores. Elas foram alimentos para 10.000 insetos. Olha que bacana. Olha só, uma pequena quantidade de árvores foi alimento para muitos insetos. E esses 10.000 insetos aqui foram alimento, não sei, bora colocar aqui para 100.000 sapos. Olha só, 100.000 sapos. Então, a pirâmide de número, ela tanto pode ser vertida como pode ser invertida. E lembre, sempre vai estar mostrando para vocês os valores, beleza? Em algarismo, ok? Então, essa aí foi a nossa famosa piramidezinha de número. A próxima pirâmide, pessoal, ela também representa esse tipo de questão, mas sendo com relação à biomassa. Vou colocar aqui, agora eu vou colocar em quilogramas. Vamos imaginar aqui que aqui eu tenho 100 quilogramas, eu vou colocar em quilogramas, mas na sua prova você pode encontrar uma outra unidade de medida que envolva massa. Eu tenho aqui 100 quilogramas, foi alimento para 50 quilogramas, que foi alimento para 30 quilogramas. Isso aqui tudo, pessoal, de alguma coisa. 100 quilogramas de árvores, não sei, foi alimento para 50 quilogramas de um outro organismo e aqui para outro organismo. Quando envolver essa questão de gramas, quilogramas e por aí vai, isso aí, gente, é o que chamamos de pirâmides de massa. De massa ou também de biomassa, beleza? Biomassa. Eu não vou representar aqui, mas do mesmo jeito que acontece com a pirâmide numérica, acontece também com a de biomassa. Ela pode ser invertida também, tá bom? Ela pode também ser vista invertida. E por fim, pessoal, a pirâmide de energia. A pirâmide de energia, ela também é do mesmo jeito, sendo que ela não pode ser encontrada de modo invertido. Isso porque a quantidade de energia diminui de nível para nível, lembra? Então, vou colocar aqui, tipo, 100 kJ. Ave Maria. Esqueci agora qual é a unidade de medida de energia. Acho que é joule. Vou colocar joule aqui. 100 joules foi energia para 50 joules, 50 joules para 30 joules. Essa questão de pirâmide de energia, ela representa para você como acontece pirâmide de energia. Ela demonstra para você também a questão de quantidades de energia dentro de uma cadeia alimentar. Então, gente, nada mais nada menos do que isso mesmo que você tem que saber. Pirâmide de energia nada mais é do que, ou melhor, pirâmides ecológicas nada mais são do que uma outra representação
das cadeias alimentares. Gente, é isso mesmo que você tem que saber. Aqui no meu canal tem Minutos Questões, onde eu já postei aulas de ecologia, ou melhor, questões de ecologia. Eu vou estar colocando aqui para você na descrição o link. Se você gostou desse momento, se valeu a pena ficar comigo até aqui, não esquece de curtir e compartilhar essa aula e de apresentar o meu canal para os seus amigos, beleza? No mais, amo vocês, valeu e foi boa!